Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui porque eu tô devendo um vídeo pra vocês já faz muito tempo, que é um vídeo que eu quero contar pra vocês um pouquinho da minha história. Eu sinto que tô precisando falar um pouquinho com vocês, que vocês me conheçam melhor. Vocês acham que eu já comecei assim nessa produção toda, mas não. O meu início não foi fácil e eu vim compartilhar hoje ele aqui com vocês, tá? Vamos lá então. Gente, eu comecei... Na verdade, vamos falar um pouco antes de eu começar a fazer unhas. Eu comecei a trabalhar muito cedo. Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu já comecei a trabalhar. Trabalhava como estagiária, trabalhei, eu acho que em 3 ou 4 lugares como estagiária. Trabalhei em gráfica, trabalhei como vendedora, lojas de roupa. Trabalhei muito, desde cedo eu sempre trabalhei. Sempre meus pais me falavam muito que eu tinha que ajudar em casa. Então, quando eu tive idade para começar a trabalhar, eu já comecei a fazer estágio, tá? Mas teve uma época aí dos meus 17 para os meus 18 anos que foi muito difícil conseguir serviço. Eu não conseguia serviço em lugar nenhum, tava muito difícil. E eu recebia muita cobrança de que eu precisava trabalhar, de que eu precisava fazer alguma coisa. Por quê? Eu era adolescente, eu queria sair, eu queria aproveitar, mas eu não tinha dinheiro, não tinha, né, como fazer isso tudo. E meus pais me cobravam muito para que eu amadurecesse essa questão em mim, que eu começasse a trabalhar, que eu continuasse progredindo na minha vida, né? Então foi quando, do nada, com 18 anos, eu resolvi fazer um curso de manicure, tá? Aqui na minha cidade, me informei sobre valores, sobre como funcionava, o que eu precisava de material e resolvi do nada fazer um curso de manicure. Lembrando que não era uma coisa que eu gostava, não era uma coisa que passou antes na minha cabeça em trabalhar com isso, não, tá? Nunca assim passou na minha cabeça fazer unhas, nunca contou como uma profissão que eu queria fazer antes. Eu sempre, desde nova, quis muito, o meu serviço, assim, que eu sempre quis era trabalhar em um escritório, que eu fosse secretária, enfim, alguma coisa assim, que eu trabalhasse em um escritório, que eu sentasse ali na minha mesa e fizesse o meu trabalho quietinha num lugar tranquilo. Isso era pra mim, era o que eu queria de profissão. Não sabia certo o que eu queria, só sei que eu queria trabalhar num consultório fechado, quietinho, fazendo as minhas coisas. Eu brincava muito disso na minha infância, de que eu tinha o meu escritório, eu tinha as minhas coisas e ali eu cuidava de tudo, tá? Mais ou menos isso. E aí, eu não tinha dinheiro para fazer o curso e meus pais também não tinham como me auxiliar com esse dinheiro para fazer o investimento do curso. Eu lembro que na época era quase R$1.000 o curso e era muito dinheiro pra gente. Eu não tinha R$1 no bolso, tá? Não tinha nada. Então um dia na casa da minha tia, conversando com ela, eu comentei sobre essa oportunidade, sobre esse curso que tinha na minha cidade e que eu queria fazer, queria ver se era pra mim, né? Ser manicure, se eu ia gostar. E aí ela propôs pagar esse curso pra mim. Ela foi a pessoa que me deu a primeira oportunidade na minha vida. Foi ela, quando ela resolveu me emprestar, me dar, na verdade, esse dinheiro pra mim fazer esse curso. Ela disse, não, a tia paga pra ti esse curso. E eu fiquei muito feliz, fiquei muito empolgada. Só que aí começou a vir outros empecilhos. Sempre quando a gente toma uma decisão de alguma coisa na nossa vida, vem outro empecilho, começa a acontecer coisas para que a gente não faça aquilo. Então eu comecei a pensar, tá, eu tenho o curso, mas eu não tenho como ir até. Era no centro da minha cidade, não tinha como eu pegar ônibus nem nada. E eu pensava como é que eu ia fazer esse curso. E meu namorado, na época, hoje meu marido, resolveu me dar o dinheiro das passagens pro mês todo ali, pros 2 ou 3 meses de curso que eu iria fazer. Ele me deu as passagens para mim fazer o curso de todos os dias. Mas ainda eu precisava comprar material, porque nesse curso iniciante de manicure e pedicure eu precisava ter tudo, alicate, eu precisava ter protetor de bacia, eu precisava ter os esmaltes principal, e eu não tinha absolutamente nada da área. Foi quando a minha mãe entrou nisso também, se juntou aí com as outras pessoas que estavam me ajudando e comprou esse material necessário que eu precisava. Eu dava uma média de uns R$300, R$400 de material.
Então foi essas 3 pessoas que deram início a uma trajetória linda na minha vida e que eu tenho, assim, muito a agradecer a eles de todo o meu coração. Sempre vou ser muito grata por eles terem me ajudado nisso. E aí eu comecei a fazer o meu curso de manicure, fiz ali os 3 meses de curso, mas eu não me encaixava 100% naquilo, não era uma coisa que eu amei de cara. Quando eu falo isso para as minhas alunas no curso, elas ficam, meu Deus, como assim? Como é que tu tá aqui hoje? Quando começou tu não gostava? Realmente, eu sou bem sincera, bem franca em falar que eu não gostava de fazer unhas. Não era feliz ali naquele início, meu início foi bem difícil. Assim que eu terminei o curso, quando eu peguei o certificado, eu fui no salão que eu queria muito trabalhar, era o meu sonho trabalhar naquele salão, porque eu passava e via as pessoas, via todo mundo muito estiloso trabalhando, todo mundo, né, naquela marra toda que tinha nos salões. E eu queria estar ali junto com aquele pessoal trabalhando. Então eu fui nesse salão e eu recebi uma oportunidade para trabalhar assim, mas não no salão que eu queria, num outro salão que era franqueado deles. E eu comecei a trabalhar nesse salão, que era totalmente contramão para mim. Eu pegava um ônibus da minha casa até o centro da cidade, eu ia do centro da cidade até esse salão para trabalhar. Eu levava em média uns 40, quase 1 hora caminhando para chegar até o salão. Eu chegava lá, eu atendia muito pouco, tinha dias que eu ia só para estar lá mesmo, eu não efetuava atendimento nenhum, mas eu ficava lá fazendo o quê? Fazendo a minha cutícula, fazendo pé e mão da cabeleireira que trabalhava junto comigo lá. E assim eu ficava olhando revistinha de unha decorada, ficava buscando algumas coisas, porque na época também não tinha muita informação, a internet ainda não dominava. Então eu olhava revistinha mesmo de unha decorada, achava o máximo, pegava ali uns palitinhos e tentava replicar. E era muito engraçado isso até. Trabalhando lá, fiquei lá trabalhando 6 meses, eu atendia muito pouco. Nesse tempo eu era sempre assim, eu caminhava 1 hora para ir, depois no final do dia, em média umas 6 horas da tarde, eu caminhava de novo até a parada de ônibus 1 hora, para mim pegar o ônibus. Já era de noite, era até um pouco perigoso o caminho que eu fazia, mas eu fazia todos os dias. O único dia que eu não fazia esse caminho era no sábado, que meu namorado na época me buscava lá no salão e aí a gente ia pra minha casa. Mas se não, todos os dias eu fazia esse mesmo caminho, eu caminhava 2 horas todos os dias, ida e volta, pra poder estar indo lá trabalhar, tá? Não tinha passagem para todos os dias. A minha média que eu ganhava lá por semana era de R$60, tirando as comissões, né? Eu ganhava 50, R$60, e aí eu separava desses R$60, eu separava R$30 para as passagens, e o restante eu ajudava em casa para ajudar a pagar uma conta de luz, alguma coisa. Então, resumindo, eu nunca tinha dinheiro. Sempre era isso, eu entrava aqui, entrava na mão e saía na outra. E eu nunca esqueço que um dia, num sábado, que eu fui receber o meu pagamento e meu marido, namorado na época, tava me esperando. E foi o dia que eu mais ganhei lá, nesse salão, que foi um dia que eu ganhei R$100 pra mim. Eu nunca esqueço esse dia. E eu entrei no carro, e ele lembra disso até hoje, a gente comenta. Que eu entrei no carro e disse assim: amor, tu nem sabe, essa semana foi muito boa, eu ganhei R$100 pra mim. E eu fiquei muito feliz, e ele comemorou muito comigo que eu tinha ganhado, que tinha dado da minha semana R$100. Gente, pensem, imaginem hoje, com alongamento, que R$100, imagina, eu ganhava a semana toda de trabalho, R$100. E hoje, graças a Deus, R$100 é o que eu faço aqui no meu salão, na esmalteria, em 1 hora. Então, eu fiquei trabalhando neste salão durante 6 meses. Depois disso, apareceu uma oportunidade de trabalhar em um outro salão, um salão grande, daí que tinha um fluxo bem maior de clientes no centro da minha cidade. Então, ficou muito melhor de trabalhar, eu não gastava a mesma quantia de passagem, né, mas não precisava caminhar tudo aquilo até chegar no outro salão. Então ficou muito melhor, foi aonde eu conheci muitas profissionais boas, muitas manicure e pedicure boa. Então eu aprendi, eu tive um convívio maior com outras profissionais,
que eu não tinha no outro salão, né? Porque no outro salão era apenas eu e uma cabeleireira. E a dona que só ia no final do dia para fazer os fechamentos. Então, eu consegui ter mais contato nesse salão com outras profissionais. Eu aprendi muito neste salão. Eu me especializei ali muito, aprendi muito a fazer cutícula, a fazer esmaltação. Então, eu comecei a ir gostando mais, porque a minha renda também aumentou. Aumentou bem mais. Nesse salão, eu tirava uma média de 400, 500 reais por semana. Então aí já teve uma diferença bem considerável de valor, né? Já mudou bastante. Então eu já pude ajudar mais em casa, pude fazer mais as minhas coisas. Foi quando eu comecei a comprar esmalte, comprar alicate bom, comprar os materiais que era legal de eu ter, né, para atender. Até por eu começar a atender um outro nível, um outro padrão de clientes, né? Nesse salão tinha um padrão de cliente de classe mais alta, então eu tinha que oferecer um serviço bom, um serviço de qualidade. Então foi quando eu comecei a levar mais a sério a profissão. E aí, nesse salão eu amava demais trabalhar. Eu tenho contato até hoje com a antiga dona do salão, né? E era incrível, foi uma das maiores experiências que eu tive naquela época e que eu carrego muito hoje no meu espaço de posicionamento em relação aos donos do salão, né? Eu achava maravilhosa a postura da dona, a parceria que ela tinha com as funcionárias ali da sua equipe, né? Então, me ensinou muito na época, mas eu nem cogitava ainda ter o meu espaço. Isso, na verdade, era fora de contexto pra mim, não era uma coisa que eu queria, não. Eu achava difícil, eu pensava na minha cabeça, meu pensamento pequeno na época, pra que eu vou ter o meu espaço se eu posso trabalhar aqui quietinha e ganhar o meu dinheiro e tá tudo certo, né? Por que eu vou me estressar? Mal sabia ela, coitada. Tá? Trabalhei lá, então, durante 1 ano e foi quando, de repente, trocou a chefia ali do salão, tá? Os antigos donos saíram, venderam o salão e começou um pessoal novo a cuidar do salão. E aí foi quando eu comecei a não gostar mais de trabalhar lá, achei que não era mais a mesma coisa, não era mais o mesmo ambiente, então eu resolvi começar a procurar outros lugares pra trabalhar, tá? Aí eu já era uma profissional bem qualificada, já fazia um trabalho legal. Gostava da profissão, mas não amava ainda, tá? Era uma coisa de momento. Se eu tivesse uma oportunidade naquela época, eu teria trocado de área, porque eu ainda não amava fazer aquilo. Foi quando eu reencontrei uma amiga que trabalhava em um outro salão, aqui bem pertinho mesmo da onde era esse salão antigo, tá? E deixa eu pausar aqui. Deu. Estavam me ligando. Ai, furos de gravação. E aí, gente, foi quando ela me convidou, então, pra ir trabalhar lá nesse salão, junto à equipe do salão que tinha onde ela trabalhava. Então, eu resolvi sair daquele salão e fui pra este outro salão. E aí, o que aconteceu nessa época? Esse outro salão que eu fui tinha um fluxo enorme de cliente, era muita cliente o dia todo, era muito profissional, a equipe era muito grande. E aí, eu era uma manicure nova entrando ali, recebendo uma cartela de cliente de todo o salão, né? Quando tu entra no salão, tu começa a receber toda a cartela ali, vai indo pra ti, para as clientes te conhecerem também o teu trabalho. Então, acabou que rolou algumas fofocas no salão, algumas picuinhas, algumas coisas que não foi do meu agrado, eu não gostei. E essa minha amiga também, ela não gostou, não foi legal. E a gente sabe que quando o salão é muito grande, quase sempre, 90% tem chances de dar fofoca, coisas desse tipo. E é uma coisa que foge totalmente do eu, Ana, esse tipo de diálogo, esse tipo de assunto. Não gosto de fofoca, de intriga, de picuinha, não. Então, o que a gente resolveu fazer, eu e ela? Nós batemos de as duas querendo sair do salão, porque a gente ficou muito chateada. E a gente fechava muito na opinião. Então, a gente resolveu abrir o nosso salão, tá? Mas eu ainda fui no embalo, mas ainda sem perspectivas, assim. Eu disse, vamos fazer, vamos tentar. Mas eu
não sabia como é que ia ser, não sabia se eu ia gostar, se eu ia me adaptar. Foi uma coisa de momento, assim, é bem coisa de Deus mesmo, quando é pra acontecer, e foi o que aconteceu. E aí, eu trabalhei nesse salão, eu e ela, eu trabalhei durante uns 2 meses, ela já tava há uns 2 anos. E logo a gente resolveu sair e abrir o nosso primeiro espaço, a primeira esmalteria, que foi a Esmalteria Império das Unhas, era o nome do nosso espaço. Eu lembro que na época eu tinha a novela das 9 Império, que era uma novela que fez muito sucesso, e aí a gente botou Império das Unhas. E nesse tempo, a gente não tinha também condições financeiras para fazer aquilo, foi uma grande loucura, né? Meu marido ficou em choque comigo, meu Deus, o que essa guria vai fazer? Agora que ela tá indo bem, ela tá inventando coisa, né? Sim. E aí a gente pegou e juntou o que a gente tinha daquela semana de trabalho e resolveu abrir a esmalteria. Nossa primeira esmalteria era super simples. Tinha a minha mesa, a mais simples do mundo, a minha cadeira, a cadeira da cliente, e a gente tinha um balcão caixa, 2 porta-esmaltes e a autoclave. Foi o material mais caro que a gente comprou na época, foi a autoclave. A gente deu o nosso sangue para conseguir comprar isso, porque para nós duas era uma coisa muito importante. A gente não iria conseguir começar a trabalhar sem ter a autoclave no nosso espaço, e a gente morria de medo de acontecer qualquer coisa e a gente ter que fechar por causa disso. Então a gente comprou por responsabilidade e segurança, foi a primeira coisa que a gente comprou. E aí começou um grande novo ciclo nas nossas vidas, né? A gente fazia muito atendimento de unha, a gente abriu o salão no bairro e a gente atendia bastante manicure e pedicure, nenhuma das duas trabalhava com alongamento. Na época nem se falava, o que se falava era de unha em gel, que era coladinha com a tip e uma camadinha de gel, e era isso. Então a gente nem trabalhava com alongamento. Eu lembro que eu tinha até um grande preconceito com quem fazia alongamento em gel na época, porque eu dizia que danificava a unha, assim, eu não sabia de nada, mas eu dizia que danificava a unha, né, não tinha estudo nenhum. E foi muito bom esse tempo que a gente trabalhou ali no nosso primeiro salão, a gente conquistou muita cliente, mas ainda não era um amor que eu tinha por tudo aquilo. Eu estava me entregando de coração, mas eu só gostava, não amava a profissão. E aí, teve uma época que eu tinha um movimento um pouco baixo de clientes. Pensem, eu saí de um salão que eu ganhava R$500 por semana e fui trabalhar no meu salão mesmo, mas que eu ganhava R$400 por mês. Eu quase nunca conseguia passar dos R$400 por mês. E aí voltou as cobranças em casa. Eu ainda morava com meus pais, então voltou as cobranças em casa. Poxa, tu não tá tendo o desempenho que tu tinha antes, tudo mais. Então eu comecei a ficar um pouco chateada com essa situação e pensei várias vezes em desistir, em procurar um serviço fixo, porque naquela época ali meus pais prezavam muito por um serviço de carteira assinada, que era certo. Então eu comecei a cogitar isso, de abrir mão daquilo e de trabalhar de carteira assinada. Aí a gente resolveu ir num evento, um workshop para manicures, né, pra gente buscar um pouco de conhecimento para ter no nosso espaço. E neste dia desse evento foi o dia que tudo mudou na minha vida. Eu comecei a entender muito mais como funcionava a vida de uma manicure nessa palestra. Teve vários profissionais da área falando que não era fácil, que era difícil mesmo, o início, o que a gente precisava fazer, o que a gente fazia de errado. E aí eu me senti muito acolhida naquele dia. E uma das profissionais anunciou que ela estaria dando um curso de alongamento em fibra de vidro por um valor X lá. E quando eu vi ela demonstrando aquele alongamento, eu achei o máximo, porque eu não tinha visto ainda uma técnica de alongamento. Naquela época só tinha em gel que ficasse tão natural, que fosse tão bonito e que fosse uma coisa diferente, era totalmente diferente de tudo que eu já tinha visto. Então eu achei aquilo o máximo, e eu lembro que eu comentei com a minha amiga, que na época era a minha sócia, eu disse, eu quero fazer isso, meu Deus, isso é demais, isso é muito legal. E aí eu peguei e já acertei ali com a profissional que estava dando o curso, a Clarice, e a gente já fechou e eu já fui na turma do curso.
E aí, nesse dia, eu recebi mais uma grande ajuda, assim, na minha vida. Porque eu queria fazer aquilo, eu queria fazer aquele curso, mas eu também não tinha material, não sabia de nada que eu ia precisar. E quando eu fiquei sabendo que eu ia precisar comprar materiais que eram caríssimos, eram muito caros. Géis, fibra, preparação toda, era tudo muito caro. E mais uma vez, meu anjinho da guarda, meu marido, me ajudou a comprar tudo que eu precisava, os materiais todos, ele comprou cabine, tudo. E eu fui para esse curso, e aí eu fiz o meu primeiro curso de unhas artificiais. E foi quando eu me apaixonei. Aí eu amei essa profissão com todo o amor que eu tinha no mundo, porque foi quando eu me encontrei. Porque eu nunca gostei de fazer algo que fosse sempre aquela mesma coisa. Quando eu fazia a unha normal, eu sempre fazia a mesma coisa, todo dia. O cliente sentava, eu lixava, eu tirava a cutícula, eu esmaltava, o cliente acertava e ia embora. No alongamento não, eu precisei aprender muita coisa. Preparação da unha, curvatura, que era o temido da época, produto, lixamento, eu aprendia todos os dias e eu errava todos os dias. E isso foi muito bom. Cada vez que eu tinha um erro, que a minha cliente voltava, Ana, quebrei 1, 2 unhas, eu ia lá, eu quero fazer, eu vou aprender a fazer isso. E eu insisti porque eu comecei a gostar de fazer aquilo, eu comecei a amar fazer aquilo. E porque eu vi outras profissionais que me inspiraram muito, a Clarice é uma delas, eu achava ela uma baita profissional, acho ainda. Na época ela era a única, assim, no Rio Grande do Sul não tinha outra profissional que soubesse fazer alongamento, então eu aprendi todo o início com ela e ela faz parte da minha história, sim, e muito. E aí eu comecei a fazer os atendimentos, né, na nossa esmalteria ali. Nisso eu já tinha 21, 22 anos, comecei com 18 na profissão, nisso eu já tinha uns 22. E assim a gente foi, logo depois a minha sócia fez um curso de alongamento em acrílico e a gente começou a crescer disparadamente, porque a gente já fazia um trabalho bom com unha normal e no alongamento a gente se destacou muito. E nós duas juntas fomos as primeiras profissionais da nossa região a trabalhar com alongamento. A gente que mostrou a fibra, o acrílico, muitas outras profissionais não sabiam. Então a gente começou também a inspirar outras pessoas e isso começou a ser muito bom para nós. A gente começou a se sentir muito bem, muito feliz, reconhecida pelo que a gente estava fazendo e a gente começou a afirmar assuntos e coisas que a gente achava que tinham tudo a ver. A gente começou a motivar outros profissionais a dizerem: não desistam do sonho de vocês, faz o curso, é difícil mesmo, mas vocês vão aprender. A gente também teve dificuldade no início e é assim que a gente tá onde a gente tá. E a gente foi crescendo absurdamente na nossa profissão, foi coisa muito louca. Eu fui convidada para participar em um evento na Sul Beleza, que é um evento muito grande aqui no Rio Grande do Sul de beleza. Participei primeiramente do evento com a minha prof Clarice. Me destaquei muito nesse evento, era um evento que a gente mostrava o nosso trabalho, ali a gente fez uma palestra também na FENAC, então foi coisa que foi agregando muito na profissão e a gente começou a ser muito reconhecida, começamos a ganhar muitos seguidores nas redes sociais por causa disso, porque a gente participava de outros eventos relacionados ao nosso trabalho. Logo em seguida, no ano seguinte, a gente participou de um evento, de uma competição na FENAC também, na Sul Beleza, e a gente fez unhas artísticas maravilhosas juntamente com outras profissionais. Era uma competição, mas que nós não iríamos ganhar nenhum prêmio, a gente iria estar lá demonstrando nosso trabalho. De repente uma outra profissional não veria aquilo como um incentivo, uma motivação, mas não, a gente achou o máximo a gente lá. Por mais que a gente não fosse ganhar nada, a gente ia precisar gastar material para fazer deslocamento, a gente fez e foi uma oportunidade única para nós, porque a gente aprendeu muito, a gente fez muito contato nesse evento, a gente ganhou muitos seguidores da região e foi 2 experiências únicas e que nos fez crescer muito como profissional. E aí depois disso a gente começou a crescer cada vez mais e as coisas começaram a andar pra gente de uma forma diferente. A gente começou a se apaixonar cada vez mais por aquilo, estudar cada vez mais aquilo. Foi quando então eu comecei a ministrar cursos, fiz cursos de instrutora. O nosso espaço, o primeiro espaço que era no bairro, ficou pequeno, a gente teve que ampliar, a gente foi para um espaço muito maior.
e a gente abriu então o segundo espaço. Isso eu já estava com 24 anos. Nós abrimos a segunda esmalteria, cheia de sonhos e momentos, e a gente cresceu muito lá também. Mas como tudo na vida tem um início e um fim, um ciclo, a gente resolveu então fechar aquele ciclo de Império das Unhas e cada uma seguir o seu caminho, porque a gente já tinha o potencial, a gente já tinha conhecimento, a gente já tinha sugado, vivido toda aquela experiência que a gente começou lá no início, quando eu tinha 20 anos abrindo a nossa primeira esmalteria. Então a gente resolveu encerrar aquele ciclo e começar cada um o seu próprio ciclo, o seu caminho, né? E foi então quando eu abri a minha esmalteria, a Ana Colin Esmalteria. Coloquei meu nome porque eu acho que é um nome muito forte, carrega muito história, carrega muito propósito, muito objetivo. O grande propósito aqui da esmalteria é proporcionar momentos únicos para nossas clientes, que elas se sintam bem, que elas se sintam acolhidas, que elas se sintam em casa. Também o meu propósito com a minha equipe é que as meninas cresçam aqui, e em momento algum eu quero prendê-las aqui dentro para trabalhar somente para mim, não. Meu maior sonho é que elas cresçam profissionalmente aqui dentro, se destaquem e façam igual eu fiz, encerrei um ciclo e fui andar o meu ciclo sozinha e crescer. Nem 100% sozinha, porque a gente sempre precisa de pessoas, né, para nos apoiar, para a gente crescer profissionalmente e espiritualmente também. Então, hoje, isso aqui pra mim que eu vivo, que é a Ana Colin Esmalteria, carrega uma história, sonhos, muita coisa que eu amo, que eu tenho orgulho de falar. Eu não tenho, assim, nada na minha história que eu não me orgulhe, que eu acho que não compactua com o que eu vivo, com o que eu quero mostrar, com o que eu quero passar, ensinar. Não, é tudo isso mesmo. E hoje o meu espaço ele já completou um ano que eu sou empreendedora, administradora, que eu cuido aqui de tudo, gerencio, administro, e é experiências novas que eu vivo todos os dias, então cada vez mais eu me apaixono por essa profissão. Eu não cogito sair disso. Sonho muito em ministrar cursos, em viajar o mundo ensinando o que eu sei, porque eu sei que eu posso, porque eu sei que tem profissionais que conseguiram isso e eu me inspiro muito nelas. Então eu sei que a minha trajetória, que a minha viagem ainda é longa em tudo isso, mas eu já sou muito grata pelo que eu tenho aqui. Hoje o meu espaço fica no centro da minha cidade, pertinho da onde era o espaço onde eu comecei a me destacar. Então cada vez que eu olho para minha janela eu vejo onde era o antigo salão que eu trabalhava há 6, 7 anos atrás. E aí cada vez eu acho que eu tô no caminho, eu sinto que eu tô no caminho do que é certo a fazer. Cada coisa nova que a gente conquista aqui dentro é comemorado com muita alegria, muita euforia, porque a gente sabe que não é fácil. Quem tá vendo esse vídeo que tem o seu espaço, que é empreendedora, também sabe que não é fácil a gente ter as nossas coisas, a gente adquirir as coisas. Hoje a minha renda é muito maior de quando eu comecei, mas eu ainda invisto muito aqui dentro. Então eu vivo esse sonho todos os dias, ele é presente aqui. E uma coisa que eu gosto muito de falar sobre o meu espaço novo aqui é que quando eu procurei ele para alugar, uma sala que eu quisesse alugar, eu queria muito uma sala que ela fosse pequena, muito, muito, muito pequena, porque o nosso último salão, como Império das Unhas, era enorme. Então eu queria uma sala menor, bem restrita, que desse somente para mim atender. Eu não contava em ter equipe. E eu não conseguia a sala que eu queria alugar no centro aqui da minha cidade. Eu fiquei arrasada, eu fiquei muito triste. Se não foi a vez que eu fiquei mais mal, foi uma delas, porque era uma sala que eu já tinha imaginado tudo para ela, como ela seria. Eu tinha grandes projetos nela. E não deu de jeito nenhum, por motivos que hoje eu sei que foi Deus que não aprovou aquilo pra mim. E a minha última opção foi essa sala que eu tô hoje, que é grande, é bem grande comparada à sala que eu queria ter. E eu lembro que quando eu olhei essa sala no site de alugar,
eu lembro que tinha um espaço maior e eu comentei com meu marido assim, quem sabe eu vejo essa sala de um lado positivo e eu alugue ela, e esse espaço que tem aqui, eu marquei pra ele com a mão na foto, assim, eu disse, eu faço o centro técnico de cursos, pra me ministrar os meus cursos. Ele achou legal a ideia. Quando a gente veio ver a sala, eu disse pra ele assim, antes de sair de casa, amor, leva a trena de medir e vamos tirar a medida desse espaço aqui que eu já marquei da sala, que eu vou ver pra gente fechar e eu vou fazer a sala de curso ali. Só que eu não sabia se eu ia conseguir alugar essa sala ou não, mas eu já vim com esse intuito de que se desse eu ia fazer esse investimento de fechar esse espaço. E quando eu cheguei aqui pra ver a sala, eu entrei na porta e a sala já estava fechadinha, exatamente aonde eu tinha pensado em fazer o espaço de curso. Estava fechado muito melhor do que eu imaginei, toda de vidro, bem bonitinha. O espaço que eu precisaria para colocar as mesas, tudo direitinho. Tem iluminação, janela, então essa sala aqui tem uma vista linda que eu sempre quis pro meu espaço, que eu queria um espaço que eu tivesse uma janela bem grande, que eu conseguisse ter uma vista do céu. E aqui eu tenho isso, e eu sei que essa sala aqui foi para ser minha, ela tava me esperando, e eu vim pra cá, pra esse espaço, muito feliz, porque eu sabia, quando a gente recebe um sinal, a gente sabe que a gente tá no caminho certo, a gente sabe que é aquilo ali mesmo, então a gente vai sem medo. E quando eu vim trabalhar aqui, eu fiquei a primeira semana me sentindo muito bem de eu estar aqui sozinha. Eu estava maravilhosamente bem atendendo aqui sozinha. Mas depois eu comecei a sentir necessidade de ter mais pessoas. E aí, quando meu propósito mudou, eu quis ter mais pessoas trabalhando comigo. E foi aí que eu comecei a dar andamento à minha equipe, as meninas que vinham trabalhar aqui comigo. E hoje as meninas que tem aqui comigo, é muito engraçado que as coisas se encaixam. Cada mesa dá certinho no lugar, cada coisa é certinho no lugar, porque foi um espaço projetado antes por Deus para poder ter elas aqui atendendo comigo. E isso é muito bom, eu sou muito feliz por tudo isso mesmo. É isso, não vou falar mais, eu acho que eu já contei bastante da minha história para vocês. Espero que vocês gostem, que vocês se identifiquem com ela e que ela sirva de incentivo, de motivação para vocês. E jamais desistam quando parecer tudo ser muito difícil. Aí que vocês continuem, deem o seu máximo, estudem, procurem informação, saiam da sua zona de conforto, vão em busca das coisas que vocês querem. Nada cai do céu aqui pra nós, não. A gente precisa demonstrar interesse e mostrar pra que a gente veio, tá? Então é isso, essa é a Ana Collin, que vocês conhecem aí no Instagram, mas que nunca veio aqui contar a história de a minha história. Então hoje eu vim aqui pra contar ela pra vocês. E é isso, um grande beijo, comentem muito, deixem aí o que vocês acharam. E é isso, a gente volta com outros vídeos pra vocês. Beijo!